Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Limoeiro e eu vou fazer para você agora uma videodemonstração da plataforma Turivius. Essa demonstração está dividida em duas partes. Primeiro eu vou falar para vocês da empresa e as vantagens de usar o nosso produto e depois eu vou te mostrar como a nossa solução funciona. Começando então com a primeira parte aqui, vamos falar um pouquinho da nossa empresa. A Turivius foi cofundada por mim quando eu estava terminando meu PhD no MIT. Eu sou doutor em ciência política pelo MIT, mestre pela Universidade de Oxford, e no MIT eu criei expertise em estatística avançada aplicada a ciências sociais. O meu sócio, Guilherme Kenzo, ele é advogado, mestre em Direito pela USP e foi por muito tempo pesquisador da FGV e também da Universidade de São Paulo. E hoje a gente é apoiado por fundos tanto brasileiros quanto internacionais. Nós fomos uma das primeiras startups nos Estados Unidos a ser investida por um novo fundo de investimento do próprio MIT. A Turivius é uma empresa super nova, mas mesmo assim a gente já teve destaque entre as legal techs brasileiras. Essa aqui é uma das primeiras matérias da grande imprensa brasileira sobre tecnologia jurídica e nós fomos uma das empresas destacadas lá, junto com empresas muito mais consolidadas no mercado. Isso por conta da qualidade da tecnologia que a gente está gerando, tá? Bom, essa foi um pouquinho da empresa, do nosso histórico, mas agora vamos à parte mais importante dessa apresentação, que é falar sobre transformações tecnológicas no direito. Você deve estar cansado de ouvir falar como o direito está sendo transformado por novas tecnologias, mas quando a gente olha para os dados, a gente vê que é um setor que ainda investe muito pouco em tecnologia. O setor de serviços jurídicos ele investe quase só metade do que a média do setor de serviços como um todo. E aí fica uma pergunta, a gente tem um paradoxo aqui, que é de um lado toda essa narrativa de transformação digital do direito, de outro lado ainda pouco investimento do setor em tecnologia, e a pergunta que fica é como explicar esse paradoxo? Bom, a resposta mais óbvia para essa pergunta é uma questão cultural no setor de serviços jurídicos. O advogado ou a advogada geralmente tem uma autovisão muito tradicional. Essa é de fato um motivo importante, a gente acha que isso vai mudar em pouco tempo, mas outro motivo importante é que do lado de cá do balcão, o pessoal que faz tecnologia deve deixar muito claro também quais são as vantagens de usar a tecnologia, como a tecnologia pode te ajudar. E aqui a gente entra com o nosso primeiro desafio, que é a tecnologia, quando ela entra no setor, geralmente ela começa com a pauta de automação, que é eliminar tarefas repetitivas de pouco valor agregado e baixa diferenciação. Então o que a gente quer com a tecnologia aqui é que você tenha mais tempo para você focar no que de fato dá mais retorno para o seu escritório, tá? E quando a gente pesquisou esse mercado, a gente olhou muito para a área de direito tributário, a gente viu que a parte de pesquisa jurisprudencial toma muito tempo dos advogados tributaristas, provavelmente outras áreas do direito também, mas a gente pesquisou mais os tributaristas e a gente viu que o advogado leva em média entre 135 a 150 horas por ano fazendo pesquisa jurisprudencial por base de dados. Isso tem um custo altíssimo. A gente acha que às vezes a pesquisa jurisprudencial é gratuita, tem várias ferramentas que são gratuitas, mas na verdade elas custam o seu recurso mais escasso, que é o seu tempo. Tempo é dinheiro, mas tempo também é vida. E aqui a gente fez um cálculo de quanto se gasta com pesquisa jurisprudencial por ano e a gente chegou aqui a um valor de uma estimativa de R$ 10.350 em salários por ano só para fazer pesquisa jurisprudencial, porque a gente está falando aqui de profissionais muito caros, muito bem formados, mas que acabam tendo que fazer essa tarefa que ela é muito repetitiva e de baixo valor agregado. Então a gente tem aqui um custo alto para pesquisa jurisprudencial. Por outro lado, essa vastidão da jurisprudência brasileira, ela é também uma oportunidade, porque a ideia aqui é a gente capturar os dados sobre jurisprudência no judiciário brasileiro, colocar isso em bases de dados nossa, estruturar essas bases de dados, fazer análise estatística em cima delas e devolver isso para você por meio de inteligência de dados que certamente vão te fazer se diferenciar no mercado e ter uma vantagem competitiva, tá? Então a proposta da Turivius aqui ela é muito simples, é combinar o desafio com a oportunidade. A gente quer primeiro liberar o seu tempo para você focar no que de fato dá retorno para o seu escritório, você tirar do caminho essas tarefas repetitivas e de baixo valor, e em segundo lugar, usar jurimetria, estatística aplicada ao direito
para você se diferenciar no mercado. Com isso você vai fidelizar mais clientes, ampliar o seu portfólio de clientes e inclusive poder aumentar o valor dos seus honorários. A gente faz isso por meio de uma plataforma que ela integra 3 soluções em uma só: a pesquisa inteligente, jurimetria integrada à pesquisa e gestão do conhecimento jurídico. Bom, essa foi a primeira parte do nosso demo, a empresa e as vantagens de usar. Eu vou partir agora para a segunda parte, que é uma demonstração de como a solução funciona, tá? Bom, voltando aqui então, essa é a plataforma Thurivius, a página inicial. O ponto principal para a gente se concentrar agora é essa parte aqui da pesquisa, e aqui a gente começa a ter algumas vantagens para o nosso usuário, tá? A primeira delas é que a gente tem bases de dados não só jurídicas, mas também administrativas. Então a gente tem a cobertura de todo o CAF, inventário de consultas da Receita Federal, todas as DRJs do país e conselhos administrativos federais, estaduais, expandindo para federais. Então, com a única busca, como você vai ver aqui agora, eu consigo pesquisar em todas essas bases de dados ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma pesquisa aqui ilustrativa. Vou falar aqui vou pesquisar sobre exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS, e note aqui que a gente tem todos os operadores lógicos relevantes, o operador E, as aspas, o operador menos, se você quiser excluir alguma palavra da sua busca. Vou buscar. E a Thurivius apresenta para mim, a plataforma, ela me devolve 26.296 decisões com essas palavras-chave em 1.19 segundos. Então note aqui a grande velocidade que a gente tem da plataforma, tá? Mas aí 26 mil decisões é uma quantidade muito grande de decisões. Vamos tentar focar aqui em algumas bases de dados mais relevantes. Eu vou deixar aqui para CAF e STF, tá? Deixa eu apagar aqui algumas bases de dados. Pronto, apliquei o filtro. Note que eu consigo acionar e desabilitar bases de dados de forma muito rápida. Então eu já diminui aqui a minha pesquisa de 26 mil resultados para 4.422 resultados no espaço de tempo muito pequeno, 1.34 segundos. Note que a velocidade da pesquisa e das interações são muito rápidas. Vamos ver algumas coisas aqui da Thurivius agora. O primeiro ponto para a gente notar é que a gente tem aqui a interface visual da plataforma, tá? Ela é bem mais elegante, agradável de usar. E em segundo lugar, eu já tenho aqui algumas pistas da decisão que eu nem preciso ler, é só de bater o olho, já sei que foi uma decisão contrária ao contribuinte, decidida por unanimidade aqui no CAF. Mas na Thurivius a gente vai um pouquinho além e traz outras comodidades para você, como com um clique você aperta o botão de íntegra e a íntegra está aqui nos nossos servidores. Isso fica acessível para o nosso cliente, independente do site do tribunal estar no ar ou não. Vai carregar aqui, tá, o PDF. E com outro clique eu consigo copiar a citação e eu já coloco isso aqui em algum documento. Chegando aqui é só dar o Ctrl V. E pronto, está minha citação aqui já toda formatada. Voltando aqui para a plataforma então, essas são as conveniências da plataforma, mas a gente tem muito mais do que isso, tá? Bom, a gente tem aqui 4.422 decisões sobre esse tema no CAF e no STF, mas o mais importante aqui para a gente, para o advogado, é tentar encontrar quais são os temas que são favoráveis ao contribuinte aqui dentre essas decisões. E a Thurivius te ajuda a achar isso por meio de filtros inteligentes alimentados com inteligência artificial. Então a gente tem aqui filtros alimentados pelo nosso robô Vision. O Vision é um robô de inteligência artificial que ele classifica os casos tributários entre ou contrários ao contribuinte ou parcialmente favoráveis ao contribuinte. Eu venho aqui, peço esse filtro para o Vision. Peço aqui, Vision, eu quero só as decisões desse tema que foram favoráveis ao contribuinte. Eu estou um pouquinho ambicioso aqui quanto ao tema. Eu vou pegar as decisões unânimes. E vamos supor que eu esteja mais ambicioso ainda. Eu quero só as decisões do Conselho Superior do CAF, tá? Eu aplico aqui esses filtros.
eu vejo que o meu total de resultados diminuiu de 4.500 decisões para 295, quer dizer, na verdade daquelas 4.000, quase 4.500, menos de quase que só 5% dessas decisões atingiam aquele critério, e aí eu consigo entregar para você exatamente essas decisões que foram favoráveis ao contribuinte, aprovadas por unanimidade e no Conselho Superior do CARF, tá? Então, a ideia aqui da pesquisa inteligente é que, você tem uma abrangência muito grande das buscas, ao mesmo tempo que os filtros inteligentes conseguem te entregar só aquilo que você precisa, para você não perder tempo aqui procurando milhares de decisões ao mesmo tempo. Bom, eu cheguei aqui então a essa decisão que eu acho que é relevante, do Rodrigo da Costa Poças. E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho aqui de jurimetria. E a pergunta que fica aqui vamos supor que você esteja fazendo o seu caso, você procurou aqui o tema, você achou as decisões que são favoráveis ao contribuinte e aprovadas por unanimidade, e depois o relator do seu caso, a gente descobre que ele foi designado como Rodrigo da Costa Poças. E aí a pergunta que fica aqui é: quem é o Rodrigo? Como que ele julga? Ele é mais pró-contribuinte ou pró-fisco? Muito provavelmente você já recebeu esse tipo de pergunta do seu cliente, mas teve alguma dificuldade em responder. Ou você pode tentar fazer essa análise com o seu time, coletar todas as informações do Rodrigo, classificar, fazer gráficos, etc., enviar isso para o seu cliente, provavelmente uma semana de trabalho aí para você. Aqui na Turivos a gente faz isso de forma muito mais fácil, tá? Com o clique de um botão, eu já te entrego todas as decisões relevantes do Rodrigo, classificadas em gráficos. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui é um painel de vários gráficos da Turivos com estatísticas relevantes para esse relator, o Rodrigo. Eu vou dar uma olhadinha aqui em 2 gráficos específicos, mas o primeiro deles é a classificação das decisões do Rodrigo entre favorável e contrário ao contribuinte. E cada pontinho aqui é uma decisão diferente. Então, se eu passo o mouse aqui em cima, você vai saber qual decisão que a gente classificou contrário ou favorável ao contribuinte, tá? E o próximo gráfico que eu vou te mostrar tem o resultado, a contagem de decisões favoráveis ou contrárias ao contribuinte do próprio Rodrigo. Então eu vejo aqui que ele está um pouquinho empatado entre decisões favoráveis e contrárias. Foram 1.171 decisões contrárias ao contribuinte contra 1.604 decisões favoráveis ao contribuinte. E a gente pode comparar, inclusive, então a gente vê aqui que o Rodrigo parece ser um relator um pouco mais equilibrado, mas a gente pode ir além e ver uma comparação do Rodrigo com a média do CARF. Então eu tenho aqui o percentual de decisões favoráveis ao contribuinte do Rodrigo, um total de quase 35%, e a gente vê que ele está um pouquinho acima da média da turma e um pouquinho acima da média do Conselho Superior do CARF. Quer dizer, eu tenho aqui um relator que parece ser boa notícia para o meu caso, porque ele tem um viés mais pró-contribuinte do que a média, tá? Agora imagina você mandar esses gráficos aqui super bem feitos, detalhados, etc., para o seu cliente. Provavelmente seu cliente pode ser um empresário que está acostumado a lidar com números, com dados, vem dados para ele do setor de financeiro, do setor de RH, vendas, etc. Na hora que ele vai falar com o setor jurídico, ele se decepciona porque geralmente são informações que vêm numa linguagem diferente, às vezes só baseada na intuição, etc. Não que a intuição seja ruim, mas a ideia aqui é que a gente complemente a sua intuição e a sua expertise com análise estatística rigorosa, precisa, sobre o viés desse julgador, tá? E aqui você pode simplesmente clicar nesse botão, copiar, fazer o download desse gráfico, escrever um memorando, um e-mail, mandar isso para o seu cliente. E a vantagem aqui são duas. Primeiro, você vai estar falando a linguagem do seu cliente, vai impressionar, vai causar uma impressão muito melhor no seu cliente, ele vendo você como advogado que faz esse tipo de análise, um advogado rigoroso, com certeza ele não vai querer nenhum outro advogado. Com isso você fideliza melhor o seu cliente, você aumenta a sua base, sua clientela, você consegue trazer mais clientes, e você consegue também, inclusive, aumentar um pouquinho os seus honorários, porque a partir do uso de jurimetria, você passa a ser um advogado diferenciado, tá? E o segundo ponto é que, com esse tipo de análise, você consegue ter uma estratégia de contencioso, por exemplo, muito mais refinada, porque aí você está combinando a sua expertise, a sua intuição, com as análises estatísticas rigorosas da Turivos, tá?
Bom, tem várias outras coisas que a gente pode fazer com esses gráficos aqui, com as análises que a gente tem. A gente pode fazer uma estimativa de, por exemplo, a proporção de decisões favoráveis ou contrárias ao contribuinte por tema, o que é super importante para você. Depois isso vai vir por ano, então você vai ter aqui uma linha de tempo da tendência jurisprudencial desse tema, por órgão do CARF, por tribunal, etc. Isso é algo super importante para você responder uma pergunta clássica do seu cliente, que é: doutor, qual que é a minha chance de ganhar esse caso? Com a Turivos você tem a capacidade de responder a essa pergunta combinando a sua expertise e as análises rigorosas da estatística, da jurimetria, e dar uma resposta muito mais precisa para o seu cliente, tá? Então eu te falei aqui de uma plataforma que tem 3 pilares principais. Primeiro, a pesquisa inteligente, te mostrei aqui a pesquisa inteligente. Depois, a jurimetria integrada, acabei de te mostrar a jurimetria integrada. Vamos agora para o terceiro pilar, que é a gestão do conhecimento jurídico. Bom, eu estou acompanhando aqui o caso de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, mas eu tenho vários temas diferentes, de clientes diferentes que eu preciso acompanhar, e existe uma expectativa muito grande do meu cliente que eu esteja sempre atualizado em relação à jurisprudência. Então, saiu alguma coisa nova em algum tribunal, eu preciso saber o que é essa decisão nova. Provavelmente a forma que você faz isso hoje é acompanhando no jornal, acompanhando em portais especializados, indo ativamente nos sites dos principais tribunais para fazer esse tipo de pesquisa. Isso tudo são ferramentas interessantes, mas a gente acha que dá para fazer melhor. A gente acha que deveria ser um robô, na verdade, que cadastra todos os seus temas relevantes, as suas pesquisas, e ele te avisa proativamente toda vez que tiver uma decisão nova de um tema que você tem interesse. Então e a Turivos fez isso para você. Então, com a Turivos você consegue ficar atualizado de toda a jurisprudência, não só de um tribunal, mas de todos os tribunais brasileiros, praticamente em tempo real. Então, o que a gente fez aqui foi uma central de monitoramento. Então, a plataforma ela vai aprendendo os temas que você tem interesse, ela joga isso para a central de monitoramento da jurisprudência. Você pode editar, adicionar temas, parar o monitoramento de um tema específico, etc. E toda vez que tiver uma decisão diferente sobre esse tema, isso vai aparecer aqui para você nas suas notificações. Então, eu vi aqui, por exemplo, que tem uma decisão nova sobre ICMS e energia. Tá? Eu recebi uma notificação aqui 2 dias atrás da plataforma. Tem uma decisão sobre... Então, tenho aqui 32 decisões novas sobre ICMS e energia. Vamos dar uma olhada aqui nessas decisões. Está aqui uma decisão publicada no dia 17/6, hoje quando eu estou gravando esse vídeo é o dia 1º de julho, dia 25/6, então uma decisão aqui de 6 dias atrás, todas as decisões muito recentes, maioria aqui do TJ Rio de Janeiro. Então estão aqui todas essas decisões relevantes, e vamos supor que eu tenho alguma em específico, e aí note a vastidão dos resultados, tá? Eu tenho TJ Rio de Janeiro, TJ Ceará, etc. Se tivesse algum tribunal superior ia aparecer aqui também, mas o ponto aqui é que você fica atualizado da jurisprudência praticamente em tempo real em território nacional. A segunda parte da gestão do conhecimento jurídico ok, você recebe então as informações da atualização da jurisprudencial, mas agora vamos supor que, por exemplo, essa decisão aqui da desembargadora Tereza Neves seja super relevante para um caso com o qual você está trabalhando, e você precisa salvar essa decisão. Provavelmente o que você faz hoje você clica aqui na íntegra, baixa o PDF da íntegra, cria uma pastinha no seu computador, deixa essa pastinha lá. Eventualmente você vai perder algumas decisões porque é um processo demorado e você não vai ter tempo na hora, então uma decisão vai acabar passando batido. Depois isso é difícil de você compartilhar com outros usuários, etc. Uma série de obstáculos num processo como esse. Aqui na Turivos a gente acha que isso pode ser muito mais fácil. A gente acha que você deveria ser capaz de gravar os julgados, de salvar os julgados, do mesmo jeito que alguém salvaria uma figura procurando no Pinterest. Então a gente fez isso aqui inspirado no Pinterest, uma espécie de Pinterest para advogados, que você clica em salvar. Aqui a gente já cria uma pastinha para você, ICMS Energia. Clicou de novo. Isso é adicionado a uma coleção. E essas coleções fazem parte da sua biblioteca virtual.
Então, essa pastinha foi criada aqui na sua biblioteca virtual, em que você tem várias coleções que são organizadas por temas diferentes, tá? Que é muito fácil de você administrar todas essas coleções. Então eu tenho aqui ICMS Energia, Crédito, PIS/COFINS, etc, etc. Tem vários temas diferentes que a gente acompanha. PIS/COFINS Insumo, por exemplo. Isso fica tudo organizado para você. Mas o mais interessante aqui é você também consegue organizar essas pastas e distribuir isso com o restante do seu time. Então você salvou aqui isso de forma muito fácil. Depois vai ser muito mais fácil você encontrar esses precedentes quando você estiver organizando. E se você tem um escritório com mais de uma pessoa ou quer mesmo compartilhar isso com o cliente, você só vem aqui, coloca o nome da pessoa com quem você quer compartilhar. Eu vou colocar aqui o nome do advogado que trabalha aqui na Turives, o Harvey Spector. Alguns de vocês devem conhecê-lo. E o nome do meu sócio, Guilherme Kenzo. Compartilhei com o Guilherme e com o Harvey. Salvei aqui o compartilhamento. E vai aparecer aqui para ambos essa pasta que eu compartilhei aqui na seção de coleções compartilhadas. Então isso agora faz parte da biblioteca do Guilherme e do Harvey. Então essa biblioteca digital que eu mostrei aqui para vocês, em muito pouco tempo a gente vai integrá-la com as notificações. E aí o que vai acontecer aqui? Cada pasta dessa vai ser atualizada automaticamente pelos nossos robôs, de modo que pesquisa jurisprudencial vai ser coisa do passado. O que você vai fazer aqui é uma curadoria de temas em que os nossos algoritmos inteligentes vão identificando as decisões relevantes e vão atualizando essas pastas para você, tá? Não está implementado ainda, mas é coisa de muito pouco tempo, e a gente acha essa uma feature muito interessante. E para terminar aqui, na Turives você também, se você tiver um escritório um pouquinho maior, você tem aqui a área do administrador que te dá o total controle sobre quem tem acesso ou não às suas pastas, tá? Então tá aqui, você pode ativar e desativar as suas coleções. Isso é especialmente importante porque nessas pastinhas aqui você vai poder também fazer uploads de arquivos. Então se você quiser colocar um modelo de peça numa pasta dessa, você pode guardar aí. Você pode guardar também anotações sobre a jurisprudência, etc., modelos, petições que você fez para o seu cliente. Então isso aqui é uma verdadeira biblioteca virtual integrada com os resultados da sua busca jurisprudencial e que atualiza automaticamente a jurisprudência para você, tá? Bom, era esse o demo que eu queria fazer para vocês. Eu passei, tem várias outras features que eu queria te mostrar, mas por agora essas são as principais. Então eu mostrei para você uma plataforma que tem 3 soluções em um: a pesquisa inteligente, a jurimetria integrada e a gestão do conhecimento jurídico. E com essas 3 ferramentas você consegue liberar o seu tempo para você focar no que de fato dá mais retorno para o seu escritório. Com isso você diminui os seus custos com pesquisa jurisprudencial, diminui o seu custo total do escritório, aumenta a sua receita e com isso você vai ter um escritório muito mais lucrativo, ao mesmo tempo que a gente gera estatística e gráficos e análise quantitativa do direito que te dá um diferencial competitivo no mercado jurídico. Era isso. Obrigado por ter assistido o demo e a gente espera entrar em contato com você muito em breve pessoalmente, tá? Um abraço.